todas as pessoas que estão nos assistindo, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Estamos hoje aqui, que é uma honra, receber a professora Gisela Castro, que vai, ela mesma, fazer as honras das apresentações para nós, né, Zé Márcio? Isso. Mais uma vez, obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço a tua diligência e agradeço a professora pelo nosso podcast, que é novo, mas já se consolidou. Claro, não tinha como não. E essa consolidação deve-se também à participação da Regina. Ah, que isso. A Gisela vai falar conosco sobre temas muito atuais. No jornalismo a gente fala que são quentes, né? Mas que estão também produzindo muitas investigações, muitas pesquisas acadêmicas, têm um interesse muito grande também, porque dizem respeito às transformações da nossa sociedade na contemporaneidade, né, Gisela? Sem dúvida. Gisela, você é carioca, né? Sou carioca, já morando em São Paulo há 20 anos. Então, sou neta de uma paulistana, quatrocentona, tal, mas com um avô cearense. Bela mistura, né? E o Rio era a capital, né, da República na época. Então, eles se conheceram no Rio e minha mãe já nasceu no Rio, enfim. Minha avó ia achar muita graça de saber que eu vim para cá. Você cresceu em que bairro, no Rio? Botafogo. Bem pertinho da Praia Vermelha, não? Já quase perto da UFRJ. É perto da Glória também, né? A Glória já é mais pro outro lado. Tá. A Glória já é mais perto do Flamengo do que de Botafogo. Ah, tá. Mas eu morava perto do Yacht Clube do Rio de Janeiro. Então já é aquele pedacinho de Botafogo que já pega indo para Urca. Teu pai fazia o quê? Meu pai era oficial de marinha. Meu pai foi almirante. E ele era um homem do submarino, ele era submarinista. Então a gente morou nos Estados Unidos quando nós 3 filhos éramos pequenininhos. Naquela época não tinha muito, na verdade não tinha curso de inglês para criança, não tinha muita penetração ainda da cultura americana aqui, foi há muito tempo atrás. Então voltar para o Brasil criança, bilíngue, foi interessante, porque não tinha quase ninguém que falava inglês também. Mas aí no meu colégio, um pouquinho mais velha, tinha um outro garoto que era filho de uma americana com um brasileiro. Então ele também era bilíngue. E, enfim. Era uma época que se aprendia mais francês do que Era inglês, francês. né? Eu estudei 4 anos de francês no colégio público, né, no Rio, e só 2 de inglês. Mas quando eu comecei a dar inglês no colégio, eu já sabia. Eu já tinha morado 2 vezes nos Estados Unidos, sempre por causa do trabalho do meu pai. Inclusive, a minha mãe, professora de língua portuguesa, né? Ela chegou a dar aula de latim também. Olha só. E ela dizia que o maior problema para todos os professores de língua portuguesa começou quando acabaram de ensinar latim e francês, porque aí ninguém entendia gramática, né? Era muito difícil. Era muito mais fácil ensinar os alunos que estudavam latim do que os que já não tinham esse contato, né, com a língua. Seu pai viveu quanto tempo? 90 anos, praticamente. Ele era um almirante bem antigo. Acima dele só tinha mais um que continua vivo. Mas é isso. E o meu pai foi interessante porque quando ele faleceu, ele deixou tudo escrito, como é que ele queria que fossem as exéquias. Ele sabia que ele tinha direito àquelas honras militares, mas ele não queria. Ele queria ser cremado, queria que as cinzas dele fossem dispostas no Mar do Arpoador. Ele morava ali pertinho, ia lá todo dia. Enfim, numa determinada hora do dia, ao som de uma determinada obra de Bach que ele adorava. Enfim, a gente conseguiu fazer tudo que ele queria. É bom, né? Quando a gente sabe que... Foi muito bom. E a tua mãe também, não? 90 anos? Mamãe tem 89. 89. Ela fez agora esse ano 89. Tá lá, tá bem. Então come e beba que a tua jornada é longa. Hein? Pois é, lá a família é de mulheres longevas. É verdade. A mãe da minha mãe viveu até mais de 95. Mas o pai dela não, ele faleceu super cedo, antes dos 50 anos. Olha só. E Gisela, você foi estudar primeiro psicologia, né? Sim, eu queria ser professora, mas a minha mãe não deixou. A minha mãe dizia que eu era muito inteligente, que era um desperdício. Professora era a profissão da época dela, que as mulheres só podiam ser professoras ou secretárias. E ela não se interessava nem por uma coisa nem outra, até foi durante um tempo secretária de um tio dela, que tinha um cargo público, na época, no Instituto Brasileiro do Café,
Mas aí parou, teve que parar de trabalhar quando ela ficou noiva do meu pai, porque meu pai achava feio mulher trabalhar fora. Então ela parou de trabalhar porque ela queria casar com ele, né? Enfim. Mas ela dizia que ainda bem que acabou esse tempo, que mulher hoje pode fazer o que ela quiser e você vai fazer o que você quiser. Mas professora, não. Então eu dei uma volta enorme para terminar sendo professora, que é o que eu sempre quis. Na época, a psicologia estava muito na moda. Era uma relação candidato e vaga semelhante à da medicina. Era danado, todo mundo. Foi o boom da psicologia no Brasil. Que década? 70. Ah. Eu entrei exatamente em 70. Ou 70 e pouquinhos na faculdade. Foi bem nessa época. E aí eu entrei na UFRJ, que era pertinho da minha casa, eu ia a pé. E levei um susto, porque no começo, a faculdade, até a psicologia chegar, demora. Então, a gente tinha aula de uma opção de outras coisas, aquele ciclo básico, né? E peguei uma faculdade muito esvaziada, porque tinha tido a ditadura, né? Então já tinham muitos professores que tinham saído. Muita gente de todo o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, a psicologia estava nesse centro, né, no CFCH da UFRJ, então muitos professores que não tinha aula. A gente tinha disciplinas que a gente passava com nota 8, sem aula nenhuma. Era uma barbaridade. Mas tinha uma coisa interessante. A gente ficou sabendo, alguns de nós da nossa turma, pelos alunos mais antigos, veteranos, que a PUC do Rio acolhia os alunos da UFRJ, da psicologia da UFRJ, porque eles sabiam que estava muito esvaziado. Então, a gente tinha que ser muito discreto, chegar no portão da PUC do Rio e mostrar a carteirinha da UFRJ bem discretamente, que os seguranças deixavam a gente entrar, e a gente frequentava as aulas. Eu frequentei várias aulas. Interessante. Muito interessante. E mais legal é que, tempos depois, quando eu terminei o meu doutorado, eu fui selecionada para ser professora recém-doutora da PUC Rio. E eu fui para lá achando que era ainda entrevista do processo seletivo, e não era, já era entrevista para eu começar, já tinham selecionado o meu material, né? Eu fiquei completamente surpresa e muito contente. Claro. Eu não fiz PUC, eu fiz o tempo inteiro o FRJ. Quase que eu não fiz esse concurso, porque a PUC do Rio é conhecida por ser endógena, ela contrata PUCianos. Mas eles se interessaram pelo meu tema na época, gostaram do meu projeto e me escolheram. E eu fiquei muito honrada, muito contente com isso. E quando eu desci já, sabendo que eu ia começar a dar aula no próximo mês, no programa, eles estavam abrindo o mestrado deles em comunicação, eu fui andando por aqueles pilotis e fui me lembrando de quando eu era menina, que eu ia lá num rabo de cometa, né, assistir aulas que a gente não tinha na UFRJ. E quando eu cheguei finalmente, peguei o carro, quando eu cheguei no portão, as lágrimas pingavam. E aí eu não tinha pago o estacionamento, esqueci. Aí o homem do estacionamento, mas a senhora não precisa ficar assim, olha, é só a senhora parar. Ele achou que eu estava chorando por causa disso. Não pagou. Foi muito engraçada essa história. E que professores ou professoras você lembra assim com carinho da graduação na UFRJ? A gente teve sim. No começo não, no começo era um grupo. O grupo que ficou era um grupo muito conservador e muito duro. Eles não eram admiráveis, nem um pouco. Mas ao longo do... Mas havia intervenção na UFRJ? Assim, oficialmente, deliberada? Oficialmente, mas não. Mas era aquela coisa toda... Mas havia. Mas havia. E, nossa, aconteceram alguns episódios que a gente estranhou, assim. Uma vez o pessoal da COP, que é um centro de pós-graduação em engenharia, que nem é na Praia Vermelha, lá no fundão, que a UFRJ já estava toda esfacelada, né? Cada campus num lugar. Eles estavam em greve e vieram fazer um teatro, Galileu Galilei, no gramado, em frente ao Instituto de Psicologia. Muito subversivo, Galileu. E aí, daqui a pouco, tem dois helicópteros fazendo voo rasante em cima do campus. Aquela barulheira a gente não conseguia ouvir, porque era sem eletrificação, né? Era de propósito. Galileu, esse comunista. Esse esquerda, né? Coisa horrível. Mas você ia falar um ou dois nomes. Então, aí depois chegaram professores novos, houve concurso finalmente, então começaram a preencher vagas daqueles professores que tinham sido cassados, e a gente então recebeu alguns professores novos, bem interessantes.
Eu lembro de uma da Maria Cristina de Sales, era uma argentina, o marido dela era de outra área, eles vieram... também ele era acadêmico, só que ele era de outra área. Tempos depois eu fui professora de um dos filhos dela, olha que engraçado. Maria Cristina de... Não, de Sales, é com T, S, A, 2 L's e S. De Sales. Eu fui aluna dela, monitora dela depois, ela veio com uma... Enfim, ensinar pra gente uma coisa que a gente nunca tinha ouvido falar na faculdade, que era Gestalt terapia. Ninguém falava, era só psicanálise freudiana, bem e os argentinos ortodoxa. são bons nessa área. Eles são né? muito bons, ela era Nessa ótima. área, né? E ela dava aula de psicologia do desenvolvimento, e aí a gente, que se for dado para um professor careta, vai ficar tudo quadradinho, como se fosse receita de bolo, e não é. Então ela deu alguns trabalhos memoráveis para nós, e um deles eu lembro, a gente voltou falando, não, porque aí a mãe, não sei o que lá, a mãe, ela parou e falou assim, alguma de vocês aqui é mãe? E nós éramos um bando de pirralhas. Aí a gente não. Tá, logo vi. Foi ótimo. Dá um... né? Nada como experiência. Então ela foi uma, teve o Klause também, eu não lembro do sobrenome dele, e claro, o melhor de todos, maravilhoso, que é o Luiz Alfredo Garcia Rosa. Uma legenda, né? Esse era... As aulas do Luiz Alfredo, ficava gente... virou escritor depois. Virou escritor depois, faleceu há um pouco tempo atrás. O Luiz Alfredo era sensacional, as aulas dele eram maravilhosas. Ele era um cara muito brilhante e muito querido também. Então, as aulas dele eram concorridíssimas, mesmo quem já tinha... Os veteranos voltavam para assistir mais aulas do Luiz Alfredo, porque eram aquelas aulas... sem receita de bolo, ele ia improvisando, né, fazendo associação de ideias e sempre com muito brilhantismo. Ele era realmente maravilhoso. Então mas eu, né, só peguei ele mais tarde, e no começo nem o Luiz Alfredo estava. Mas você não chegou a ficar depois muito tempo na PUC, né? Aí você já logo veio para São Paulo. Eu fiquei 1 ano e pouco na PUC. Essa bolsa era uma bolsa da FAPERJ, né, a FAP do Rio de Janeiro, de professor recém-doutor. E a PUC, a minha bolsa era renovável por mais 1 ano, e a PUC Rio não tinha o menor compromisso em ter que me contratar. Então, mais provavelmente, ela não iria me contratar, ia pegar um outro bolsista recém-doutor com bolsa FAPERJ para continuar nessa vaga, né? Enfim. E então a ideia era fazer concursos, mas não tinha, estava muito difícil o concurso. Não tinha mesmo. Tinha um concurso aberto para a Universidade Federal do Tocantins. E isso, eu falei, não é possível. Eu não estudei 7 anos para ir para tão longe, né? Não era o caso. Eu sou separado do pai das minhas filhas, elas tinham um contato bacana com o pai. Ir para tão longe, eu achei que ia ser problemático, né? E, enfim. E aí abriu esse concurso para a ESPM de São Paulo, que eu também, de novo, quase não fiz, porque... Eu não sou da comunicação, eu vim da psicologia, eu fiz mestrado e doutorado em comunicação e cultura da UFRJ, que é um programa maravilhoso, até hoje, é um dos grandes programas, nota 7, né, nota máxima da CAPES. O Muniz Sodré, que é desse programa. Foi um dos fundadores desse programa. Mas tem muita gente bacana ali, muito professor, sensacional. E aí... Falei, não venho da comunicação, não entendo nada de publicidade, o que eu vou fazer lá? E, por sorte, a minha orientadora na época, que a minha orientadora, desde o mestrado até quase o final do doutorado, saiu para fazer um pós-doc na França. E aí eu tive uma outra orientadora no finalzinho do doutorado, que foi ótima, estava chegando na faculdade, a Liv Sovic, vindo de São Paulo, da USP. E que aí traduziu a grande obra... Do Stuart Hall, exatamente. Ela estudou com ele lá na Inglaterra, exatamente. Ela era amiga pessoal da família, né, dele, e até hoje, assim, recentemente eu participei de um congresso Stuart Hall, e eu e a Liv à distância, e o meu aluno lá da SPM, graduando da SPM, que se encantou com Stuart Hall, e eu falei para ele, apresenta um trabalho desse congresso, quem sabe eles não escolheram o trabalho, e ele conseguiu bolsa e foi para o congresso.
Fez o maior sucesso, foi muito legal. Então a Liv fechou o seu trabalho de doutorado ali? Ela fechou meu trabalho de doutorado e ela me disse, deixe de ser boba, eles não estão pedindo uma pessoa da publicidade, eles estão pedindo um doutor em comunicação. Como é que é o nome completo dessa professora? Liv Sovik, S-O-V-I-K. Tá. É uma família de ascendência norueguesa, mas ela era americana e se naturalizou brasileira durante o tempo que ela estava me orientando. Bacana, né? Ela escolheu Ela ser tem um brasileira. livrinho que ela analisa as letras do Caetano, Tropicália mesmo, acho que é o nome, né? Eu não me lembro o nome completo, mas é interessantíssimo. Não, ela é muito boa, ela é muito competente e já tem algum tempo que ela está mergulhada na música brasileira mesmo. Está fazendo muita coisa bacana. E quando você chega no PPG-Com, aqui em São Paulo, na SPM... Não tinha PPG-Com ainda, foi legal isso. Era um núcleo de pesquisa que ia dar origem ao primeiro mestrado da escola. Mas eles fizeram tudo direitinho, como a CAPES manda. Primeiro tem que constituir o núcleo de pesquisa. Então o Safatli ainda estava ali. Safatli estava ali, ele era o coordenador desse grupo, desse núcleo. Ele tinha feito o projeto... Vladimir Safatli, né? Vladimir Safatli era o coordenador do núcleo e era o responsável pelo projeto. Brilhante, né? Ele é absolutamente brilhante também. Trazê-lo aqui. Sim, sim. Ele realmente é. E tinha também a Sleide Fontinelli, que também era desse grupo. E os dois, o Vladimir e a Sleide, saíram pouco antes do programa começar. Porque eles foram... O Vladimir fez concurso para a USP com dedicação exclusiva, então não podia ficar nos dois. E a Sleide recebeu uma proposta da Fundação Getúlio Vargas e acabou indo para lá. E depois ela morreu de pena. Ela disse que morreu de pena. Porque é isso, eles gestaram aquele programa, tinha muita coisa deles ali. E, no entanto, não foram eles que tocaram o programa. E a Bacega, Maria Aparecida Bacega, já estava? Já estava. Quando eu cheguei, ela já estava. E ela, então, ela fez parte da banca que me selecionou. A banca era o Vladimir Safatli, a Sleide Fontinelli, a Bacega, o Clóvis de Barros Filho e a Tânia Hoff. Eram eles que o Clóvis estava lá, né? Estava. Clóvis substituiu o Vladimir. Quando o Vladimir saiu, o Clóvis ficou sendo o coordenador. Acho que a Bacega acabou ficando muito mais conhecida no campo da comunicação e educação, né? Uhum. Mas eu gostaria de pedir para você contar para os nossos telespectadores aqui. Ela faleceu no início de 2019 e embora como marxista ela não diria isso, mas eu acho que Deus sabe o que faz. E ela não viveu 4 anos de Bolsonaro. E ela foi poupada daquele horror. Foi poupada da pandemia. Que idade ela tinha? Ela não tinha muita idade, não. Eu acho que ela nem chegou a fazer 80 anos. Ela morreu Menos na de casa 80. dos 70. Mas mais de 70 já Mais tinha. de 70. Mas ela teve uma vida sofrida, né? Então... Passou penou pelo na DOI-CODE, ditadura, né? exatamente. Então, complicado. Mas ela foi a grande mentora mesmo desse programa. Ela, de todos nós, ela era a única que tinha experiência de pós-graduação em comunicação. Nós não, nós tínhamos experiência de graduação, mas não de pós. E a escola nos deu carta branca, foi lindo. Eles só queriam que fosse excelente. Ponto. Mais nada. Não tinha nenhuma ingerência sobre tema de pesquisa, que disciplina dá, que disciplina não dá. Tudo a gente pôde escolher do jeito que a gente achava que devia ser. E inovamos em algumas coisas. Sim. Porque a comunicação e consumo, consumo aí é que era o diferencial, inédito, né? Exatamente. E o que vocês destacam assim, de original, de contribuição, que foi da Bacega? Não, do programa. Desse programa, então. A primeira coisa é esse entendimento do consumo como um eixo, como um fenômeno sociocultural importantíssimo no contemporâneo. Então, a gente entende que tanto comunicação quanto consumo são excelentes postos de observação para a realidade atual, porque todos os dois são importantíssimos para a gente entender o que está acontecendo agora. Então, a gente não trabalha o consumo como o pessoal do marketing trabalha, de um jeito aplicado, né? Converteu, não converteu, vendeu, não vendeu. Não é isso que nos interessa. A gente nem lê. Ninguém olha para o ROI, né? Não ROI. Eu nem sabia o que era isso. Eu aprendi essas coisas com os meus alunos que são da área de marketing. Porque vem da administração, Pois né? mas então, eu tenho até uma das minhas filhas é formada em administração e trabalha com marketing, mas ela nunca foi minha aluna, então, dessa área, né? Ela foi minha aluna de inglês. Eu dei aula de inglês há muito tempo.
Mas não disso. Então ela achou graça depois. Você sabe tanta coisa, como é que você não sabe o que é ROI? Eu falei, eu nunca tinha ouvido falar PDV. Para mim, PDV era plano de demissão voluntária. Ponto de venda. E ROI era um autor inglês. Era alguém, exatamente. Então foi engraçado. Mas então, só isso da gente entender o mundo a partir das lógicas de consumo e da comunicação, né? Entender o mundo a partir dos processos comunicacionais é muito interessante. E agora, a gente está passando agora grande, né? Um agora recente, né? Mais recentemente, acho que a gente vai falar sobre isso, né? Todas essa questão do digital tá muito presente e coloca de novo a comunicação num lugar muito estratégico, né? Para a gente entender o mundo de hoje, né? Então, acho que a gente pode entrar, bacana, então, né? Nesse aspecto, porque... uma das eu fiquei impactado. Eu só dei conta da importância do digital faz um ano, no máximo 2 anos. Olha impressionante, só. Né? Então, quando ele chegou lá, eu estava ainda no doutorado, no mestrado, não sei, mas estava na UFRJ. Quando começou tudo isso, a fronteira digital foi muito saudada, como uma fronteira de liberdade, poxa, liberou o polo emissor finalmente. A comunicação era muito pautada por poucos players, porque fazer comunicação de massa era caro. Então, você tinha que ter muita grana para produzir comunicação. E eles tinham total controle do processo. Exatamente, dos meios de produção, como diria o bom e velho. Né? Até a distribuição, inclusive. Exatamente, tudo era assim. O meu trabalho de mestrado, não, mas de doutorado, já estudou um pouco, ele terminou aí, na distribuição de música via internet. Estava começando a acontecer aquela coisa do MP3, da meninada fazendo... compartilhamento. Os iPods, né? Ainda não tinha iPod, olha só. Foi antes ainda era uma coisa de geek mesmo. Quem trocava na internet arquivo de MP3 ainda era Tinha aqueles grupos gigantescos no Orkut que tinha as pessoas... Napster, exatamente. Tinha isso e tinha um aplicativo, que na época não era aplicativo, mas enfim, um software que era o tal do Napster, que depois foi comprado pelas gravadoras. Enfim. Mas eu lembro que eles começaram a quebrar, inclusive, uma questão do direito autoral. Exatamente. Aí. Porque você entrava, para você ter uma ideia, né? Você queria Caetano Veloso, por exemplo. E aí, alguém... muito na questão da vamos democratizar, né? Então, baixava os discos inteiros ali, você simplesmente baixava o que você queria para o seu computador. Só que esse foi um momento de limbo para os artistas, inclusive, né, Gisela? Porque alguns. Outros foram muito espertos e já... Então, David Bowie foi um, né? Então, muito rápido. Olha, Caetano, talvez não sei. Os grandes, né, que vendiam muito, talvez para esses não interessava. Mas para quem estava chegando, era uma boa. Sim. O Lobão, que sempre foi meio marginal, foi o primeiro. Me piratei, por favor. Ele ganhava, era com show ao vivo, não era com venda de disco. A venda de disco, a parte do leão ficava com a gravadora, não ficava para o artista. Então, para eles isso não era grande. Não era, para muitos deles, né, não era importante, mas era importante para as gravadoras. E elas demoraram muito para virar a chave do negócio e entender o digital como também uma possibilidade de ganhar dinheiro ali. Demorou muito. Isso eu estudei bem. Foi o meu primeiro projeto no PPG-Com. Foi exatamente isso. Consumo de música na internet. E o Lobão, você falou do Lobão, né? Uma figura polêmica, mas interessante. Muito interessante. Agora ele está meio se arrependendo. Também ele está passando por um processo. Pois porque tem isso. Né? Às vezes ele tem isso de dar a cara a tapa também. Ele sempre se redime. Para mim, quando eu ouço o João Gilberto cantando Me Chama. Aí eu falo, não, então menino... Então o Lobão tá perdoando. Exatamente. Mas voltando para essa questão do início, né, da abertura da internet, e daí começam a vir novas formas de comunicação, né? Sim. O e-mail também era... nem todo mundo tinha acesso a e-mail, né? Eu lembro que trabalhava numa agência que era uma multinacional, então só a secretária do presidente tinha e-mail, e lá ela recebia as comunicações do grupo vindos de fora, e aí ela saía distribuindo os trabalhos pra gente na agência, e a gente soltava as coisas por fax. Olha que doideira. Mas de foi repente rápido, a gente... Então, tem um processo aí de democratização da tecnologia, mas quando ela começa para valer, a velocidade é estonteante. Estonteante. É assim, e muito rápido. Eu ainda entrei para a faculdade para fazer mestrado sem computador.
eu demorei, a minha bolsa CNPq demorou para chegar, acho que uns 3 ou 4 meses, então veio tudo junto. Eu peguei aquela bolada e comprei um computador desarmado, paguei alguém para montar o computador, que era mais barato que você comprar um computador já todo prontinho. Era caro, era um grande investimento. Muito rápido. Eu acho que você devia Muito salvar um artigo em vários disquetes também, não era? disquete, exatamente. Muita gente jovem talvez não saiba do que nós e nem estamos falando. sabe. Eu mas fiz isso o meu projeto literalmente recortando e colando os parágrafos, e batendo a máquina. Era isso. Muito doido, né? Muito doido. E aí a gente chega, você vê, hoje, não sei quando estarão nos assistindo, mas o dicionário de Oxford acaba de divulgar qual é a palavra de 2024, Zé Márcio. Geralmente é no finalzinho mesmo do ano que eles fazem Brain isso. rot. Brain rot. Brain rot. O rot é que é o estragado, né? É o cérebro, né, se for mal traduzir, é o cérebro podre, né? Assim que estão mal traduzindo, mas é esse o sentido, né? O apodrecido. E aí a gente já chega nas disfunções geradas pelo uso excessivo, o consumo excessivo, vamos ao termo consumo aqui, né? O consumo excessivo, sim, é consumo, é um consumo exacerbado. De todas as gerações, né? De todas as gerações, porque a coisa é feita para isso, é feita para viciar. Né? Já foi é um outro momento. O digital chegou como uma fronteira libertária quando ainda era proibido qualquer tipo de comércio ali. Era uma rede de cientistas, né? Primeiro foi uma rede militar, depois a rede entre acadêmicos. E depois começou a abrir, eu lembro que lá no Rio, primeiro o Backbone saiu no IBASE, que era o lugar do Betinho, irmão do Enfio. Enfim, eram poucas ONGs que recebiam backbone de internet, e aí, aos poucos, aquilo foi ramificando. E era isso, você podia, sim, se comunicar, trocar conteúdo, trocar ideias, mas não podia vender nada, nem comprar nada, não era comercializável. Mas isso mudou lá pelas tantas. E quando mudou isso, mudou muito todo o espírito da internet. Tudo, além de ter passado a ser pago, quando não era pago diretamente, era pago indiretamente. Sim. A história do almoço grátis. Né? Mas quando começa a circulação de mercadorias, aí... E quando descobre-se que os dados que a gente... os nossos rastros digitais valem dinheiro, né? São monetizáveis. A mercadoria mais valiosa, na verdade, é o nosso comportamento. Exatamente, é o nosso comportamento. É a tentativa, aí é o boom da psicometria, que era alguma coisa que a gente estudava no começo da psicologia, lá atrás, quando eu fiz. E a gente, eu estudei um ano inteiro, foram 5 anos de psicologia. Eu estudei 1 ano de matemática, 1 ano de... Você vai fazer psicologia para estudar 1 ano de matemática. 1 ano de matemática, 2 anos de psicometria... 2 anos de estatística e depois 2 anos de psicometria. Psicometria nada mais era do que estatística disfarçada, entendeu? Eu só chamava de psicometria, mas era aquela coisa toda, aquele afã de quantificar as emoções, as tendências de comportamento, o QI, coeficiente de inteligência, todas essas quantificações partem da psicometria. Então, você faz essas métricas e você baliza com grupos grandes quantidades de pessoas, que aí você estabelece as normas, né? O que é a norma, o que é o certo, o que não é, o que é o bom, o que não é de cada época. Então, todos esses testes psicotécnicos que a gente faz até hoje, por exemplo, no Detran, para renovar a carteira de motorista, é um restinho da vigência da psicometria ainda. Eles precisam ser atualizados periodicamente. Não é uma verdade absoluta que vale sempre. E raramente eles são validados com dados brasileiros. Isso é uma denúncia que eu estou fazendo aqui. Boa parte desses testes que são usados, eles são validados fora do Brasil, com sujeitos lá, que não necessariamente refletem a nossa realidade. É doido isso, né? Agora, para patentear a importância do digital, né, essa revolução, o brasileiro mais rico é aquele menino que foi sócio do... Sim, do Zuckerberg. Do Facebook, né? Exatamente, que fez os cálculos, né? Ele ainda é o brasileiro mais rico. Olha só. Porque é impressionante. Foi muito... Pegou. E aí agora, Facebook, Meta, né?
Agora, voltando, inclusive, um pouquinho para falar da Bacega, porque ela é tão seminal, né, Ela Gisela? é muito importante. Que ela falava do conceito de comunicação e educação muito antes também da internet, mas na prática, e eu lembro que quando tem uma outra sub-área, vamos dizer assim, que chama educomunicação. Que foi a que ganhou, a que vingou na USP. Né? E ela batia muito nessa tecla, ela falava, não, primeiro você comunica... E depois, através do processo de comunicação, é que existe a educação. Ela se batia muito. Não é educomunicação, ao contrário. É comunicação e educação. Então, o educar para o uso das mídias... Bacega tinha sido da equipe do Paulo Freire, né? Então, ela entendia educação dentro desse princípio, né? Tanto libertário quanto freiriano mesmo, de comunicação. A formação da Bacega, ela graduação onde? Letras. Ela fez direito primeiro, depois ela fez letras. Direito, entregou o diploma para o pai e foi fazer o que ela queria, que era letras. Mas depois ela entrou para o grupo do Paulo Freire e foi muito tempo trabalhando com alfabetização de adultos. Inclusive lá em Brasília, com o método freiriano. É muito bacana. Então eu falei, então você foi para Brasília, Bacega, para trabalhar com Paulo Freire? Ela disse, não, Gisela, eu fui para Brasília para fazer a revolução. Porque era isso, eles estavam fazendo alfabetização de adultos e, por intermédio disso, eles estavam fazendo a revolução. Essa que é a história. Muito bacana, né? Inclusive, dos livros, né, do Paulo Freire, que ela fez a gente estudar, inclusive. Ela foi minha orientadora no final do mestrado. Eu tive esse privilégio foi mesmo. de conseguir tê-la e ela no bem final. Plena, né? Maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Tem um livro pequenininho do Paulo Freire que chama Extensão ou Comunicação. Né? E, claro, tem toda a outra obra dele, que é enorme, que é maravilhosa, belíssima e até emocionante, né? Tem um que chama Professora Sim, Tia Não, que é muito bonito também. E que até o chamar de professor e não chamar de tia também é um processo educativo. Claro que é. Né? Mas essa extensão ou comunicação, acho que é fundamental, né? Se alguém tiver curiosidade de entender um pouco o que está por trás desse conceito aí, tá nesse livrinho, né? Olha só. Que não tem nada de livrinho. Não, nada ali era livrinho. Não. Mas enfim. Tô adorando esse papo, hein? Tô adorando, hein? Que bom. Essa menina é boa. Né? Mas chegamos aqui hoje nesse termo, a palavra do ano, do né? brain rot. Do brain rot. E a gente chega nas disfunções causadas pelo consumo excessivo e também a falta de conhecimento dessa literacia digital, né? Que também, por um outro lado, acabou nos levando causando problemas até para muitas democracias, né, Gisela? Com certeza. É isso, assim, tem muitas forças se apropriando, né, desse fascínio, né, das redes digitais, que eu chamo de comunicação, sociabilidade e negócios, para lembrar que tem os negócios por trás. Né? E, de alguma maneira, posso estar exagerando, explica-se, em parte, a eleição do Bolsonaro, uma parte se explica já pelo aproveitamento das redes sociais. Com né? certeza, com certeza. Não é nem só o aproveitamento, é um método, né? É um método de se comunicar politicamente, né, por intermédio de veículos não tradicionalmente consolidados como veículos de comunicação política. Então, é intencional isso. Não quero ir ao debate da televisão. A televisão não me interessa. Daí a corruptela de Globo Lixo. Exatamente, né? Tudo isso. Então, você desacredita os canais oficiais, né? Faz toda uma campanha de contrária, isso não serve. Você desacredita os políticos tradicionais também, como sendo todos um bando de inoperantes ou corruptos ou o que seja. Então, para abrir espaço para esses candidatos que aparecem vindo do nada, que nunca né? Mas, enfim, é toda uma técnica, isso é estratégico. A gente estuda isso, alguns trabalhos bem bacanas no nosso programa estão se debruçando em diferentes aspectos desse uso das redes sociais por grupos de extrema-direita, né? Essa extrema-direita raivosa, né? Que faz discurso de ódio e etc. Isso não é à toa. Isso vai chegar no Brasil ao paroxismo agora em 2026, com esse menino que perdeu a... Pablo Marçal? Pablo Marçal. Uhum.
não é? E a gente Se já ele for viu isso. candidato, né? Se até lá o TSE não, né? E a gente viu em operação como um que foi estarrecedor, né, durante aquele período da administração Bolsonaro, a gente viu regularmente acontecendo como uma estratégia de desgoverno mesmo. Não, e agora, com as últimas revelações, né, desse inquérito da Polícia Federal, claro, a gente sabia que o Carlos, conhecido como Carluxo, cuidava daquele gabinete do ódio. Mas a gente está vendo que existia também todo um método ali de generais por trás. Era interessante marcar como se fosse coisa de filho e coisa de um rapazola. Mas não tem nada disso. Esse povo estava todo muito bem instrumentado. E não era só a gente daqui. Não era todo um movimento internacional. Essa extrema-direita raivosa está ganhando espaço em vários países do mundo. Vocês falando nisso, eu lembro agora a importância, a influência que teve o Olavo de Carvalho. Exatamente. Né? Se não fosse a coisa do digital, né? Pois é. Ele faz um impacto negativo, claro, mas um impacto quase como de uma faculdade. Ele sozinho e depois um período morando fora do Brasil. Pois né? Exatamente. Impressionante. Alguém pega como sendo esse sim é um intelectual que vale a pena seguir, como se todos os outros intelectuais em exercício fossem desacreditáveis. Né? É parte dessa estratégia também. É danado. Aí você vai fazendo uma polarização, nós versus eles, né? E aí no que tem o nós, tudo pode dentro desse nós, tudo é perdoável, porque somos nós. Então é muito complicado isso, e a gente está vendo isso no Brasil, claro, mas repito, isso não é uma questão isolada aqui. É um método da extrema-direita no mundo inteiro. É um método da extrema-direita no mundo inteiro, as redes digitais foram muito apropriadas por isso, essas métricas por trás, essa simulação de comportamento, não é manipulação no sentido estrito da palavra, mas são pequenas, eles chamam de nudge na economia, né? O pessoal até ganhou prêmio Nobel com essa tese do nudge, que é o pequeno empurrãozinho que você dá para você direcionar, ou pelo menos modular o comportamento para lá ou para cá, de acordo com os interesses. Então, descobriu-se, ou pelo menos essa é uma das possibilidades de usar as redes digitais, para você fazer esse nudge com consumo, tanto de produtos quanto de ideias. Sim. Então, tem sido muito denunciado isso, tanto por interesses comerciais quanto com interesses políticos mesmo. E, geralmente, os interesses políticos têm sido esses mais escusos, né? Desse povo mais radical, de direita, que tem um projeto de tomada de poder no mundo inteiro. E a gente tem um grau de complexidade agora também crescente com o crescimento dos usos de inteligência artificial, né? Como ChatGPT e não entrando tanto nas questões tecnológicas, né, da inteligência artificial, mas o que a gente vê que é permeado por todas essas tecnologias digitais é que muitas vezes parece que não existe a dimensão ética e moral, né? Exatamente. Tudo se passa como se fosse apenas tecnologia. E nós, há muito tempo, entendemos que as tecnologias nunca são só técnicas, elas são sociotécnicas. Elas vêm da sociedade, brotam da sociedade e voltam para ela, também produzem efeitos na sociedade. Então a gente sempre olha para as tecnologias e a gente chama isso, são redes sociotécnicas, né, de comunicação, sociabilidade de negócios, como eu chamo, mas enfim, redes sociotécnicas, não são redes sociais e nem só redes digitais, elas são sociotécnicas. Isso é muito interessante da gente pensar. A inteligência artificial também é uma sociotécnica. Alguns teóricos da comunicação, já há algum tempo, antes do digital, começaram a estudar o que eles chamavam de mediatização da sociedade. Lá atrás, McLuhan e outros já não falavam assim, mas estavam olhando. Na época era a televisão a grande novidade, né? O que está acontecendo? Cultura de massa, uma grande penetração dos meios de comunicação.
eu fui me interessando, um dos meus temas de pesquisa foi a colonização do entretenimento por uma certa indústria, né, cultural, indústria do entretenimento, de modo que não fazer nada quase que não pode mais. Agora você tem que estar sempre fazendo alguma coisa, nem que seja alguma coisa ligada, né, geralmente é ligada a essas pautas da indústria do entretenimento, mas enfim. Mediatização, então, vinha sendo estudado. Mais recentemente, está circulando a tese da que a gente já estaria num outro momento da mediatização, que se chama mediatização profunda. Na mediatização profunda, você tem camadas e camadas e camadas de mediatização, sendo que, nas camadas mais profundas, você tem tecnologia conversando diretamente com tecnologia. Aí entra a inteligência artificial e vários mecanismos, entre aspas, automatizados, né, que conversam uns com os outros sem interferência direta de um agente humano. Então, a mediatização profunda, ela é mais... a gente está mais afastado dela como dos seus efeitos, como alguém que pode decidir, que pode intervir. Há um outro momento da mediatização. Os mecanismos de inteligência artificial, boa parte dessas ferramentas, elas são ferramentas ditas inteligentes, elas vão aprendendo. O Brasil é muito estratégico para quem trabalha com tecnologias, porque nós somos muitos e nós somos usuários contumazes dessas... Heavy users, né? Somos. Heavy users. Primeiro, porque somos muitos, mas segundo, que somos muito comunicativos, porque aderimos muito rapidamente, nós gostamos de estar nas redes sociais, ou boa parte de nós. E, então, como país, nós somos interessantes, somos muito importantes. Porque a gente, quanto mais a gente mexe com essas ferramentas, mais as ferramentas aprendem a funcionar melhor. Então, a gente está treinando os algoritmos deles, que é o que a gente fala. Entendeu? De graça. De graça. Né? De graça coisa nenhuma. A gente está treinando com o custo do nosso próprio... Eu fui descobrir agora também, recentemente, alguns personagens, né? Não sei se vocês conhecem Ryan Santos. Não. Eu já ouvi falar desse cara. Ryan Santos, né? Que é um menino negro de origem humilde, mas que fez graduação nos Estados Unidos, né? E hoje ele tem um canal Nômade Digital. Ele está em cada momento num país, numa cidade, etc. E ele vive disso. Fazendo conteúdo, fazendo lives, né? Fazendo lives e ganha muito dinheiro, tá rico. É um desses influencers, Regina. Tá. Mas outro a é o ideia Eduardo Borges, né? Olha Eduardo só. Borges. Esse é outro. Teve Ryan aquele que Santos. viajava com o cachorro, que acabou falecendo, foi uma comoção, lembra? Olha só. Eu esqueci agora o nome dele, mas tinha um Fusca, ele também fazia do dia a dia dele um diário online, vamos dizer assim, e ficou muito famoso também. Ele faleceu muito jovem, fugiu o nome do rapaz. Mas tem o cachorro, enfim, toda uma história comovente. Então, e por trás de um desses que bomba, né, que consegue um número grande de seguidores e consegue finalmente viver disso, há vários outros, milhares de outros que não chegam lá. Naufragam. Né, que naufragam, mas que ficam lá insistindo, tentando, porque criou-se essa mística de que será possível, por exemplo, e desejável, virar nômade digital. Então, você não ter... O nômade digital se caracteriza por ser um estilo de vida, né, como estilo de vida, de você poder morar em qualquer lugar do mundo, sempre bem, curtindo. É uma vida de desfrute. Né? E sem o menor compromisso com a sociedade onde você está. Porque não tem essa dimensão do social. O nômade digital é autocentrado. Ele está em casa, em qualquer lugar. Porque primo io, dopo io, sempre io. Exatamente, só. Isso é assustador. Como isso vira um desejo, um estilo de vida desejável para tantos e tantos jovens. Você é favorável, então, proibição de uso de celular nas escolas, como estão fazendo agora? Eu fico assustada de precisar proibir. Eu fico assustadíssima. É porque justamente não está tendo a comunicação e educação, né? Isso, exatamente. Outro dia, eu dou aula na graduação da SPM também, no curso de comunicação e publicidade.
Que eles primeiro estão ano. entre 17 e 22 Eu dou anos, aula né? pro primeiro ano, segundo período. Então, eles entraram esse ano na faculdade, primeira vez. Enfim, e outro dia, numa das minhas aulas, quando eu olho, tem uma menina no celular. Ela está falando no celular. Eu olhei para ela e falei assim, não acredito. Quer dizer que então tem que proibir? Cadê o bom senso? Onde é que você está? Sai. Você precisa falar? A bolsa, você está perdendo seus milhões todos na Bolsa de Tóquio, é isso? Vai ficar completamente... Eu entendo que talvez precise, mas sai. Agora, como é que você acha que é ok atender o telefone, falar no telefone em plena aula? Onde? Por que tem que ter uma proibição? Cadê o bom senso antes, né? Cadê? Esse tal de bom senso tá em extinção, né? Tá Ética complicado, também, né? Claro, é uma postura ética mesmo, né? Ético-estética, mas é isso mesmo. O que você faz O na bom sua senso vida? virou um nômade digital. Tá difícil. E tem um outro, a gente acabou, é porque esse assunto é tão interessante É uma que a delícia. gente, se deixar, fica É verdade. 5 horas aqui no verdade. começo dele ainda, né? Mas a Gisela também mergulhou numa outra questão que, quando a gente olha para o envelhecimento da população, eu acho que é um dos temas também mais importantes que a gente enfrenta atualmente, né? Que é essa questão do idadismo, mas essa abordagem jovem-cêntrica da nossa sociedade, né? Onde apenas o jovem, o belo, o vício a beleza do vício da juventude é que importa, né? E é sempre um vício e uma juventude hiperbólica. E não é de agora, hein? Eu lembro, eu menina ainda, portanto, lá atrás, no século passado, eu me lembro de ver na época tinha a revista Playboy, e tinha um outdoor, a Playboy estampava nas ruas, né, uns outdoors das suas edições mensais, eu acho que eram mensais, sei lá. Sei que nessa me chamou muito a atenção. Juca Kfouri teve Foi aqui. diretor de Ah, é? redação Teve da aqui. Olha, Playboy. que legal. Eu era ouvinte dele no rádio. Meu Gostava. irmão colecionava Playboy. Olha só, então, eu lembro de um desses outdoors que era fulaninha de tal, sei lá quem era a mocinha da vez, 18 anos, mas com corpinho de 16. Eu fiquei Meu tão Deus. irritada com aquilo, mas tão irritada. Gente, que isso? Já, naquela época, eu menina, eu me lembro de ficar muito irritada, assim, mas 18 tá velha? O corpo já foi? Então é isso, o jovem-centrismo é isso, é uma coisa, é um ideário que premia a Paula Sibilia, que é uma das nossas estudiosas da comunicação muito interessante, ela é uma argentina radicada no Rio, da Universidade Federal Fluminense. Ela tem um texto que ela publicou na nossa revista, que ela fala da moral da pele lisa. Ah, é? E na moral da pele lisa, qualquer ruga, qualquer linha de expressão, qualquer marca de envelhecimento tem que ser escondida como se fosse algo obsceno. Então, torna a velhice obscena. Entendeu? Interessante. É interessante essa maneira de falar, principalmente para as mulheres. A velhice masculina, o envelhecimento masculino é um pouco mais tolerado nessa sociedade jovem-cêntrica, mas o envelhecimento feminino Eu lembro, há pouco tempo atrás, a minha filha se casou. Minha filha que mora no Rio. E a minha irmã, que é adorável, a gente tem uma relação ótima, ela é diferente de mim. Ela é muito vaidosa. Eu preciso de mais água, desculpa. Ela me disse que eu precisava ir ao dermatologista dela para fazer alguma coisa, alguma intervenção, porque senão eu ia estragar todas as fotos do casamento. Olha que absurdo. E ela estava falando carinhosamente, querendo, de fato, contribuir para que eu me preparasse bem para o casamento da minha filha. É impressionante. Não tem nem a dimensão do nível da barbaridade. Não, né? logo com quem que ela estava falando? Com alguém que estuda isso, né? Estuda idadismo. Eu fui das primeiras pessoas na comunicação. Eu fiquei muito chocada como a comunicação olhava pouco para esse lado. Tem pouca gente que fala de... Você é pioneira nessa discussão, né? Na comunicação, sim. Na comunicação. A gente no Brasil tinha essa discussão do envelhecimento, era pautada sobretudo pela antropologia. A Gita Debert, maravilhosa, foi grande mestre nessa área.
E a sociologia também, alguns. Eu fui para Londres fazer pós-doutorado com o Mike Featherstone, que é um sociólogo que trabalhou na Unicamp com a Guita. Na época ele estava estudando envelhecimento também. Como é que é o nome dele? Mike Featherstone. É o pena de pedra que a gente chama. Featherstone. E você estuda também muito como a publicidade trata o envelhecimento, né? Sim, porque os modelos de... A publicidade é um tipo de discurso muito interessante, porque a publicidade ela se aproveita dos temas, né, e das tendências que estão em voga para construir as suas narrativas persuasivas. É um discurso que está muito atento a essas variações na sociedade. Por isso eu gosto de olhar a publicidade. Me parece que... E foi ela mesmo que me chamou a atenção. De repente eu comecei a ver mais e mais comerciais em que apareciam pessoas mais velhas. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Que nunca tinha. Publicidade é totalmente dominada por gente jovem. Como é que eu estou vendo gente velha? O que é isso que está acontecendo? E aí eu bolei esse projeto e fui lá para Londres e fiz um estudo binacional, como que a publicidade brasileira e a publicidade britânica, que meus alunos publicitários me disseram que é lícito comparar, porque são duas publicidades fortes e premiadíssimas no mundo. Sim. Então tudo bem, estava comparando bem. Como é que elas trabalhavam com a imagem das pessoas mais velhas. E aí foi muito interessante mesmo. E, na verdade, é porque estava nascendo o mercado grisalho. Exatamente. Era por isso que a publicidade estava se interessando. Estava começando a entender aqui no Brasil, né? Lá já tinha mais tempo. Mas foi aí que eu trouxe a ideia do idadismo, aí que eu vi que a ONU já tinha feito o Ano Nacional do Idoso, já tinha instado os meios de comunicação como importantíssimos na luta contra o idadismo. E a gente da comunicação ainda estava apanhando, tinha pouca gente olhando. Agora não, felizmente, lá se vão 10 anos, esse pós-doc. Então tem 10 anos que eu estou nesse tema. E não cesso de ver novos ângulos nele, é muito legal. Ele é um misto, né, de estereótipo, preconceito e discriminação. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela fala de um jeito bem interessante. É um conjunto mesmo, idadismo ou etarismo, que é uma maneira de falar o que em inglês eles chamam de ageism. Então, tem gente que fala ageísmo em português, que eu acho uma bantesma, que a gente não tem age. Não existe, né? É uma tradução mal feita, né? Então, eles falam idadismo mesmo na comunicação da ONU. E eles falam que é um misto, então, de como a gente se sente, como a gente sente em relação ao envelhecimento próprio ou dos outros. Então, isso é o preconceito. Como a gente pensa o envelhecimento, então esse é o estereótipo. E como a gente age, que é a discriminação. Então, o idadismo pode ser em relação à própria pessoa, pode ser em relação aos outros. A Gita Debert sempre fala que velho é o outro. Velho raramente é um adjetivo de autodescrição. É o outro que fica velho, não a gente, geralmente. Mas é muito em função disso, também de uma norma social não dita, de que a norma é o jovem, o velho, então, é algo que se afasta daquela norma. Isso é de um lado. Mas, do outro lado, independente da sociedade, agora, num nível mais pessoal, dificilmente alguém percebe que envelheceu, senão porque alguém disse, porque alguém denunciou, de fora mesmo. Agora, a publicidade começa a aumentar a quantidade de pessoas em suas campanhas de cabelo grisalho ou aparentemente mais velhas, mesmo de cabelo pintado, mas estereotipando também esse perfil o idoso atleta, né? É o idoso jovem, né? O velho que pode, é o velho jovem. Velho não pode. Velho é o errado. Ele é usado como figura de humor, um humor debochado. Lamentavelmente, a gente ainda vive uma sociedade que acha graça de piadinha, né, de velho. Aquele perfil da Praça é Nossa, que não escuta, fala a palavra. Exatamente, ainda é motivo de riso. Felizmente, a gente já começa a não achar mais graça de piada homofóbica, piada racista, que houve um tempo que a gente achava, mas essas piadas já caíram em desuso, mas a piada idadista ainda encontra público. Né? E tem muito velho que faz piada dele próprio, achando que está sendo mais
esperto do que os outros. É triste também, de qualquer maneira. Por que isso? Entre o humor e o deboche, a fronteira é muito tênue. Agora, né? tem alguns velhos que conseguem manipular a seu favor. Se teve uma carreira consagrada, ou acadêmica, ou empresarial, ou cultural, etc. E está na velhice, plena velhice, ok. Mas foi um sucesso, então ele manipula a seu favor. Não obstante eu ser velho, olha quanta coisa eu fiz e quanta coisa, subliminarmente, e quanta coisa ainda estou fazendo. É né? isso, mas é importante mesmo. Porque é muito rápido que você passa de que ótimo, você é tudo bom, para você não serve mais. É muito rápido. Eu estou lembrando, falando isso, eu estou lembrando o Washington Oliveto chegou a ter um podcast que ele fazia lá do apartamento dele no Rio, né? Olha só. E o Washington era especialista, tadinho, morreu cedo, 73, bem né? cedo, Mas especialista em criar esse tipo de coisa. Né? Quer dizer, sou velho já estava com 70 e tal. Mas estou aqui. Estou aqui. Até porque E 70 continuo. é o jovem velho que a gente fala, né? 60, 70, o cara ainda é o jovem velho. O bicho começa a pegar nos 80, 90, aí já é o velho velho. E o Nizam Guanais está começando a fazer isso também. De uma forma até um pouco mais sofisticada. Mas é interessante. Ué. É uma forma de dizer, tô aqui, tô aí. É isso, tô no pedaço. O Abílio Diniz também tinha muito É verdade, né? Bem lembrado. Tinha, sendo que o Abílio Diniz se tornou muito conhecido também pelo Porque era atleta, né? Exatamente, por ser um cara extremamente preocupado com a aparência, né? Com a forma física e com a aparência, né? Então isso também é uma parte da característica que ele gostava de projetar mesmo na idade mais avançada. Assim, eu já estou mais velho, mas o meu corpo ainda está, o tal do meu corpo ainda está dando para o gasto. Né? Olha só. Gozado que os dois, não tem nada a ver o que eu vou falar agora, mas casualmente os dois sofreram um sequestro, né? Sim. Tanto o Abílio quanto o Washington, que né? é um crime covarde, né? Deus me livre. Na mesma época do seu Luiz Salles, com quem eu trabalhei na época da SPM também. O seu Luiz também foi sequestrado. É verdade. Foi uma época de sequestros terríveis, né? E Gisela, tá melhorando o idadismo? Ou você acha que ainda... Em parte está. Uma das coisas que eu acho que está, um dos fatores que me leva a pensar que está melhorando é que agora a gente fala mais abertamente sobre ele. Assim, há 10 anos atrás, há pouca gente sabia o que era. Eu brincava que era o último preconceito socialmente permitido, até porque ninguém sabia o que era. É prevalente, extremamente disseminado na sociedade, mas pouca gente falava sobre isso. Agora não. Agora a gente já tem mais e mais... tanto pessoas quanto veículos de comunicação, pautas, matérias. Então, nesse ponto melhorou sim. Por outro lado... Perdão, Gisela. Pois não. Você estuda isso, né? E quem mais? A Guita, mas na antropologia, vamos dizer assim, né? Sim. Na comunicação, na psicologia, você e quem mais? Não, olha, na psicologia tem... a semana passada mesmo eu fui banca de um doutorado na UFRJ, da professora Mônica Machado. Ela própria não estuda isso. Ela estuda, enfim, ela trabalha com etnografia digital, então ela estuda o digital. Mas a doutoranda dela está fazendo uma tese sobre modos de subjetivação de pessoas idosas hoje, e ela está estudando pessoas idosas e consumo de rede digital. Então, por isso me chamaram para a banca. Queriam alguém da comunicação na banca também. Então, a gente tem visto em diferentes cursos de comunicação. Na Universidade de Brasília tem gente estudando, na USP tem gente estudando, na Federal da Bahia tem gente estudando, na Federal de Minas Gerais, lá no Sul, mais de uma faculdade, na PUC do Rio Grande do Sul, na Federal então tem bastante gente. Tem bastante gente. Perdão, já. O nome dessa professora que orientou lá? Como é a que Mônica Machado. Mônica Machado. A Mônica Machado é muito interessante. E a aluna... se eu não lembro. É uma doutoranda, não lembro o nome dela. Quem enveredou mais até para o lado dos negócios, mas também fez a pesquisa com você, foi a Tânia Zahar Miné, né? Sim, a Tânia Miné, ela veio Tânia Zahar. Zahar. Da família da editora. Miné. Miné? Miné, essa é do marido.
Miné. Então, ela é conhecida hoje como Tânia Miné. Ela é uma grande especialista na área de trade marketing. E ela depois enveredou para a área acadêmica, né? Então, e ela tem... Comigo, ela fez uma beleza de dissertação. A Gita Debert foi da banca. A Tânia foi da minha turma, Então, de mestrado. Sobre a maneira como o mercado estava se dirigindo aos consumidores mais velhos, mercado que fazia produtos destinados a esse público, como que o mercado estava se dirigindo a esse público nas suas comunicações online e offline. Ela fez um trabalho exaustivo e ficou horrorizada com a falta de preparo. Total falta de preparo do mercado para lidar com esse consumidor, mesmo para quem estava trabalhando com esse público como público-alvo. Impressionante, né? Agora, essa importância vem, vou fazer uma pergunta de quem não conhece nada. Essa importância vai aumentar da discussão do idadismo em função do aumento da população. Com certeza. Né? Com certeza. É estrutural esse aumento. Né? Exatamente. E foi por isso que lá atrás essas tendências estavam se anunciando, já chegando, e a publicidade começou a trazer mais representações, né, de pessoas mais velhas nas suas imagens, né? Mesmo que de uma forma ainda muito tendenciosa, perniciosa, que essa é a forma como o mercado gosta de trabalhar, né? Toma aqui esse produto, aí para você, com esse produto aqui, você só vai envelhecer se você quiser. Você escolhe como você vai querer envelhecer. Meu produto garante. Garante o quê, rapaz? Para com isso, entendeu? Mas é uma forma ainda permitida. Eu faço votos que não seja, que a gente vai evoluindo como sociedade, vai amadurecendo, vai se sofisticando, vai se tornando mais exigente e mais a nossa literacia midiática vai se sofisticando também, para a gente não aturar mais esse tipo de falácia, né? Porque é um discurso muito falacioso. Agora, tem uma questão que a gente acabou não entrando, um pouco relacionada também ao idadismo, mas que eu acho fundamental e que eu vejo muito pouco se falar sobre ela. É como a gente está... Existe uma exclusão de uma parte muito grande da sociedade, que são os idosos, que não tem, às vezes até não é nem literacia, não tem nem acesso ao meio digital. Então, eles não conseguem mais, cancelar uma assinatura, entender um problema de cartão no banco. Porque hoje você chega nas agências... Claro, a gente sabe que... Quase não tem mais agência para você chegar. Já quase não tem mais agência, exatamente. Quando você chega na agência, se tiver 2 pessoas ali, já são muitas, né? E o idoso realmente, ele não... Às vezes até pra gente é chato conseguir resolver um problema. Não é uma questão só da pessoa idosa. A gente tem que se dar conta, isso eu tenho também me batido muito, porque não é só o sistema bancário, mas o sistema bancário, ele trabalha com algo que é absolutamente fundamental, que é o seu meio de sobrevivência. O cara é pensionista, é aposentado, recebe no banco. E a gente está num país com um número enorme de pessoas que são analfabetas funcionais. Então, são pessoas que têm muito pouca escolaridade. Então, para lidar com esses totens de autoatendimento, para lidar com essas tecnologias, você precisa ter um mínimo de escolaridade, um mínimo de acesso, de conhecimento, que muita gente não tem. Não são só as pessoas idosas, ao contrário. Costuma-se fazer uma correlação negativa entre pessoas idosas e tecnologia, e essa correlação já não corresponde aos fatos. As pessoas idosas utilizam tecnologia, sim, até porque a gente está num mundo que não tem mais como não utilizar. Você pode dizer que para algumas delas, ou para muitas delas, é mais difícil, e talvez seja mesmo, porque o design é todo pensado para um usuário apto, jovem, rápido e com uma super desenvoltura. Então, se você demora mais, o próprio sistema cancela. Do Sérios, né? Não é? Do Polegarzinho. O Polegarzinho é um livro do Michel Serres, também. Maravilhoso. Agora, outra coisa que, infelizmente, o tempo está... ele falou de uma última pergunta que você faz, mas só um comentário que nós podemos explorar numa volta dela. Ela precisa voltar. Essa precisa voltar. Adorei. Mas é explorar a coisa da saúde. Saúde, os planos de saúde. Isso é um negócio. Tá vendo?
Como é que viabiliza, né? É. É impressionante. Isso aí precisa... A pirâmide está se invertendo, né? E Pelo aí que- tá Não ficando é inviável. pirâmide. A ideia de pirâmide acabou, né? Não tem pirâmide, não tem isso. Mas nós vamos discutir Pô, faz a última pergunta. Não, na verdade, eu queria agradecer muito a vinda da Gisela. Acho- Adorei. Ai, que adorei. bom. É. O tema é candente e ela é maravilhosa. Ah, Vamos roubar o Zé da economia e levá-lo para a comunicação, Gisela. Mas muito obrigada mais uma vez, nossa, Gisela. Tem super algum ponto que você acha que a gente não abordou, que você acha importante destacar para os nossos telespectadores aqui? Acho que passamos. Acho que sim, acho que a gente passou por muita coisa importante, né? Claro que sempre fica um monte, mas aí a gente faz uma outra vez. Mas vamos voltar. Vamos. No ano que vem, quando o no Trump começo. assumir, Nossa, que a gente também, né, o Elon Musk vai virar secretário, um dos mais importantes uma das deste minhas governo. doutorandas está olhando, olha só que interessante a tese dessa menina. Essa menina é boa, ela fez mestrado comigo sobre Airbnb. E aí ela falou, a publicidade está mudando. Eu falei, opa, que bom. Se está mudando a publicidade, é porque está mudando o negócio. Vai lá, fala com o pessoal do programa do lado. A ESPM tem o nosso programa de comunicação e prática de consumo. E do lado, na época ainda era do lado, na sala do lado era o PPGA, Programa de Pós-Graduação em Administração. Falei, pede ajuda para eles, para você entender por que está mudando a publicidade. Mudou o negócio. Sabe quem que ajudou? Cristina Helena. E ela fez que uma foi nossa entrevistada aqui também. E ela fez uma beleza de trabalho, entendendo que o Airbnb era muito menos uma empresa de hospedagem Acabou, e Edu. muito mais uma empresa de dados. Eles eram dados. O que eles queriam era pegar os dados da gente. Eles ganhavam dinheiro com isso. Vendendo os dados das pessoas. Impressionante. Impressionante. E agora, essa Ela já mesma defendeu? menina... Ela já O defendeu? mestrado, sim. Agora ela está no doutorado. E isso está lá na... Está lá sobre E ela publicou em livro. publicou. Ela publicou em livro e a dissertação está lá no programa. Agora ela está estudando Elon Musk, ela está estudando a exploração privada do espaço e o que ela chama de populismo empresarial. Todo mundo pensa em populismo político, mas o empresário, os CEOs, também viraram grandes celebridades. E Elon Musk é bem isso. É interessante. Então é muito interessante. Ela foi fazer um doutorado de sanduíche em Portugal com a Isabel Ferran, que era muito amiga da Bacega. Ótimo. É uma das especialistas em populismo. Então o trabalho dela Se a promete. Isabel vier ao Brasil, a gente poderia convidá-la também para entrevistar ela aqui. É sensacional. Ferran. Eu fiz Ela uma é entrevista maravilhosa. com ela para o Comitê de Direitos Humanos. Maravilhoso. Ela é do que? Da Universidade do Porto? Ela foi de Coimbra. Agora ela está aposentada, retirada, como eles chamam, Isabel e ela Ferran. está na Nova de Lisboa. A Nova de Lisboa. Que foi onde essa menina foi, essa doutoranda, né, foi estar com ela. Ela tem um grupo de estudos de populismo, redes sociais, então ela também trabalha com literacia digital e informacional. Muito interessante. Então já está combinado, né? combinado. Tá ótimo. Obrigada, Gisela. Obrigado. Obrigada, Zé Márcio. Obrigado. Vocês. Excelente, excelente. Que bom, que bom.